Olá, eu queria mostrar para vocês como é que se escreve um livro no século XXI, na dita era da nem inteligente nem artificial. Todo mundo tem me perguntado como é que eu faço, para escrever os meus livros. Então, eu queria mostrar para vocês qual é o método de escrever um livro sobre tecnologia em pleno ápice da era do culto à máquina. Primeiro, o livro é feito de outros livros. Nenhum uso de ChatGPT, Claude, Gemini, nada disso para buscar minhas fontes bibliográficas. Eu vou na fonte. Como esse grande livro do que foi chamado O Príncipe Negro da Inteligência Artificial nos anos 60, o filósofo Robert Dreyfus. Como vocês podem ver, esse aqui é só uma amostra dos quase 100 livros que eu usei, papers, livros como referências, Mas só para mostrar para vocês qual é o método. E o método é o seguinte: se o livro é físico, eu leio o livro inteiro, página por página, e marco o livro. Faço highlights com diferentes canetas. Infelizmente essa aqui acabou minha caneta verde, então foi amarelo, mas geralmente é em verde. E depois que eu leio esse livro, uma alma santa digita para mim todas as marcações que eu fiz, e uma vez que essa coisa é impressa, eu volto às anotações e a caneta, eu basicamente seleciono quais são os pensamentos, os comentários, as citações que eu vou usar no livro. Então vocês veem aqui a minha marcação. O ChatGPT não sabe fazer isso. Aqui, então, vocês podem ver, é só uma pequena amostra de todos os livros, Dos quase 100 livros, eu pus uma pequena amostra. Quando o livro é eletrônico, eu não tenho nada contra o livro eletrônico, eu não leio um livro por dia, como certos políticos brasileiros, mas o livro é eletrônico, eu leio mais de um por dia, mas não é eletrônico. Então, quando o livro é eletrônico, eu marco da mesma maneira. E daí, eu imprimo até os 10% legais, que o Kindle permite, imprimo novamente e, para não cair aqui, eu novamente faço o sumário do sumário. Só que antes do sumário entrar no livro, eu pego as ideias principais e crio mapas de conectividade. Esse é o mapa, por exemplo, de um dos grandes matemáticos do século passado, John von Neumann, que é o criador da arquitetura digital, que é usada até hoje, apesar de ele ter criado isso nos anos 50. E aqui são os indivíduos e as áreas do conhecimento que esse maluco interagiu. Então vocês vão desde o Niels Bohr, Heisenberg, da mecânica quântica, quando ele estava em Göttingen nos anos 20, Bertrand Russell, até Friedrich Hayek, o pai do neoliberalismo econômico da Escola de Economia de Viena. Vocês podem não acreditar, mas como matemático, John von Neumann escreveu o livro clássico sobre a teoria de jogos com o Oscar Morgenstern, que era outro economista da Escola de Viena e inimigo declarado do Friedrich Hayek. Apesar que eles eram amigos, trabalharam no mesmo lugar, mas as ideias deles eram diametralmente opostas. O Oscar acreditava que você poderia matematizar toda a economia. Ele acreditava no formalismo matemático para explicar a economia. E esse querido Friedrich Hayek, por incrível que pareça, foi o primeiro a criar uma teoria de redes neurais para tentar explicar que os mercados, na visão do neoliberalismo, não podiam ser entendidos por nenhum ser humano. Eles se auto-organizavam de forma aleatória, sempre otimizados para melhorar a sua performance, o que é uma grande lorota, Mas, enfim, de qualquer maneira, uma vez que os mapas estão feitos, eu começo a escrever. Mas antes de escrever, eu pego uma caneta tinteiro, idêntica da que a minha avó me deu quando eu me formei em medicina, só que agora, um pouquinho melhor, e escrevo à mão o resumo do capítulo, um por um, e o resumo dos tópicos
num mapa de conhecimento que vai ser incorporado no capítulo. E às vezes, quando a figura fica muito boa, mesmo feita à mão, vou ver se eu acho aqui uma figura legal, ela é transformada à mão numa ilustração do capítulo, para ajudar, vamos ver aqui se eu acho uma boa, para ajudar, por exemplo, a verdadeira origem da dita inteligência artificial. Está toda resumida nesse gráfico, que virou um capítulo e que virou várias figuras. Bom, depois de tudo isso, eu venho aqui no meu computador e basicamente transfiro tudo isso para o texto, né? Que nesse instante está se consolidando no livro chamado Nina. Nem inteligente, nem artificial. Tem um subtítulo, mas eu vou deixar como surpresa na hora que ele for publicado. Bom, só para resumir, vocês viram como se escreve um livro em plena era do culto à máquina. A máquina é o último componente e ele é o componente mínimo da execução do processo. Todo o processo, desde aqui até aqui, é puramente analógico.